Cauê, Eli, good morning, João Pedro, all right, we have 12 people so far. So we are going to get started. I'm going to share my screen. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para as anotações da aula, para não esquecer de nada que tem que conversar hoje com vocês. So I think this is the best option. There. Não estão ouvindo. É só a Yasmin que não está ouvindo? Não, professora, aqui tá tudo certo. Ok. Eu achei estranho, porque aqui parece que tá tudo certinho. I think everything is alright. Yasmin, quem sabe fecha tudo, reinicia o computador ou o celular, volta. Maybe that's it. Ok, Helena, maybe she will leave. She has problems with her internet. Alright, no problem. Ok, agora tu escuta, Yasmin? All right, very good. So let's take a look here, guys, what is important for today that I cannot forget. Primeira coisa, conforme nosso último encontro, eu combinei com vocês que eu abriria uma tarefa no SIGA apenas para lembrar dessas atividades, porque a última vez que eu vi vocês, muito pouca gente tinha feito. Tinha, tipo assim, 5, 6 pessoas que tinham feito essas tarefas. E um possível problema é porque elas são fóruns. Então, o que eu fiz? No SIGA, eu abri uma tarefa. Só que não era na tarefa que você tinha que responder. Quando você abria a tarefa, só dizia assim: vá para o fórum que está postado no dia tal e faça aquela atividade. Era tipo um lembrete, tá? Então, só para esclarecer, hoje fecha, tá? O prazo já foi estendido. E a partir da semana que vem eu vou olhar quem fez, começar a dar as notas por essas atividades. Se alguém ainda tem dúvida, no final da aula fica um pouquinho mais que eu ajudo, tá? Eu mostro onde é que tá, explico como faz, não tem problema nenhum. Eu só vou dar seguimento, porque isso aqui são coisas que eu tô falando já faz bastante tempo, assim, e já tá bastante tempo postado no SIGA também. Então, se alguém ainda tem dúvidas, a gente deixa pro final da aula, fica só essas pessoas que têm dúvida, ok? So remember, July 2nd, this is the final day to do this. Let me see if the chat is okay. Yes, nobody is saying a word in the chat. Now, I want to tell you about our asynchronous activities. Today, we have synchronous class, but next Friday, which is July 9th, we don't have synchronous class. A gente não tem aula síncrona. Mas eu sempre posto no SIGA uma mensagem dizendo o que eu quero que vocês façam, tá? Por exemplo, assistam um vídeo, façam as atividades que estão abertas, façam mais atividades no link e tal. Enfim, sempre tem algo para fazer e sempre tem atividade aberta, né? Então, vocês devem sempre visitar a página da disciplina no SIGA. Não recomendo que vocês apenas abram as tarefas, eu recomendo que vocês visitem a página da disciplina e vejam o que está postado em aula por aula. Para a próxima, por exemplo, que a gente não vai se ver, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, e o objetivo desse vídeo é ajudar vocês sobre o trabalho Interactive Storytelling, ok? So it's a very nice video. It's in English, but you can activate subtitles if you consider that it's necessary. So it's tips and comments that will be good for you for your story.
Então, vão ter dicas e comentários sobre escrever uma história que vai ser útil para o trabalho que vocês vão desenvolver agora em julho para a disciplina de inglês, que é aquela história que vocês têm que escrever, conectando com uma imagem, para a gente compartilhar na Semana de Arte e Cultura, que nós vamos falar a aula inteira sobre isso, na verdade, hoje, ok? Então, só para vocês saberem, that you have to visit the content of the English course every week. Vocês têm que visitar o conteúdo da disciplina de inglês toda semana, por mais que não tenha lá uma tarefa para o dia 9, esse aqui tá dia 9, mas não vai ser uma tarefa, é o que vai estar postado na disciplina para vocês como material de apoio para as nossas atividades, ok? So you have it's going to be this video. It's very short. It's about 5 minutes. É curto, mas é 5 minutos, né? Mas talvez vocês vão precisar assistir 2 vezes para pegar bem o conteúdo, as ideias que o vídeo passa, tá? Eu também vou deixar e vou mostrar um pouquinho hoje para vocês esse aqui, a Story to Inspire, uma história para inspirar, desse site que é de poemas, porque se alguém quiser fazer a sua história também como se fosse um poema, that's amazing, I think it's great. So we'll take a look in this one. A gente vai olhar esse, eu já deixei aberto aqui. So this one, the name is The Vacation, by Wendell Berry. Look, it's very short. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. About 15 lines we have in this story. And this is similar to the story that you will create. Okay, so let me see if in the chat everything's okay. Yeah. Se alguém quiser falar, abre o microfone, tá? Porque quando eu tô na outra tela, eu não vejo. Então, aqui eu tenho uma lista, Poems and Poets, que vocês podem visitar depois. Eu escolhi esse aqui, que é sobre The Vacation. Once, there was a man who filmed his vacation. So, there was this man and he was filming his vacation. He went flying down the river in his boat. So, he was in the river and he had a boat. And he was going down the river. With his video camera to his eye, making a moving picture of the moving river. So he was on vacation, he was making a movie of his vacation, he was recording his vacation using his camera, and he was going down the river. Upon which his sleek boat moved swiftly toward the end of his vacation. He showed his vacation to his camera, which pictured it, preserving it forever. So the river, the trees, the sky, the light, the bow of his rushing boat, behind which he stood with his camera, preserving his vacation even as he was having it, so that after he had it, he would still have it. It would be there. With a flick of a switch, there it would be. But he would not be in it. He would never be in it. Okay, so this is an example of a story. I'm going to copy this one here for you in the chat. O link está nas anotações da aula, eu vou colocar aqui no chat também. He was having, eu acho que cortou um pedacinho.
Let me copy the rest and see if it's here. Yes, parou no heaven. Então, vou colocar aqui o restinho que faltou. Ok? Então, alguém entendeu? Sem eu traduzir, assim, eu enfatizei algumas partes, mas eu não traduzi. Any idea? Algum comentário no chat que vocês poderiam deixar sobre essa história? Acho essa história bem atual, bem relacionada com os nossos dias. Ok, a Yasmin, obrigada, Yasmin. A Yasmin colocou assim: He was on vacation and he was filming the vacation all the time. He was filming the river, he was filming all the components of his vacation, right? Ele estava filmando tudo, né? O rio, as árvores, o céu, a luz, como fala aquele coisa que puxa o barco assim? Aqui, the bow of his rushing boat, não me vem na cabeça agora em português. A pá, é tipo uma pá. Isso mesmo, Yasmin. Caso ele não pudesse voltar naquele lugar, ele eternizou os momentos filmando. He was filming his vacation. E daí diz assim do final, essa aqui tem já o final fechadinho, né? Aqui no final diz assim: It would be there, estaria lá. A história, as férias dele estariam lá, porque ele filmou tudo. With a flick of a switch. Num clique do botãozinho ia estar lá. There it would be. Era só ligar a câmera e olhar, por exemplo. But, tem um but no final, né? Mas, he would not be in it. Mas ele não estaria na filmagem ou nas férias. He would never be in it. He would never be in it. Ele nunca estaria nisso. O que será que quer dizer nesse final? Remo, thank you, Eli. Yes, eu não lembrava a palavra em português. Thank you very much. So in the story, we have this part here, Eli, the bow of his rushing boat, porque ele estava num barquinho filmando, né? So he had the bow of his rushing boat. Alright, só se alguém tiver um comentário sobre essa frase final. Diz assim, tipo, ele filmou tudo, mas ele nunca estaria nessa filmagem, ou ele nunca estaria no que ele filmou, nas férias dele. Do you have an interpretation for that? Isso, Renata, ele filmou, mas a filmagem não levaria ele para o lugar. E outra interpretação que eu tenho, por exemplo, é que como ele estava filmando, ele não estava, talvez, nas férias em si. Ele estava mais na filmagem do que curtindo as férias mesmo. Eu também interpreto dessa forma. Mas, como é uma história, possible interpretations are multiple. We have a diversity of interpretation, right? Great. Yes, Renata, great. Thank you very much for your collaboration. Ok? Então, tá aqui nas anotações da aula, né? Se vocês quiserem visitar esse site, ler outros poemas, bem legal, para se inspirar também. It's a good connection, ok? Até se vocês quiserem pegar algum de lá e fazer do jeito de vocês, tipo, mudar o lugar, os itens, para conectar com a imagem que vocês
vão selecionar ou já selecionaram, fiquem à vontade. It's a great idea. É uma boa ideia também. Fazer adaptações de história. E aqui eu deixo um outro que tem várias. Eu só vou mostrar como é que funciona, porque esse site é meio estranho, tá? Então, se vocês querem se inspirar com as histórias, you click here, open the website. It's very strange. Parece que é aqueles sites que não funcionam, com essa mensagem aqui no início. Mas se você vai para baixo, as histórias estão aqui. Mais pro final da página. Tem 90. There are 90. E eu dei uma olhada, assim, e elas são bem no sentido do que eu estou procurando para nossa atividade do Digital Storytelling. Elas são histórias curtas, mas parece que falta alguma coisa, parece que falta um final, alguma coisa acontecer. Então, eu vou deixar que vocês olhem, vou deixar como sugestão esse aqui também. It's another suggestion to inspire, like I added here. It's for your inspiration, all right? This one, it's for your inspiration. Eu acho que todo mundo gosta de histórias, né? Assistindo filmes, seriados, quem joga também. Os jogos tem uma história por trás. Muitos têm, né? Tem outros que não, mas muitos têm. Acho que até os jogos de futebol tem a história dos jogadores, não tem? Quem joga aí, fala no chat para me ajudar a aprender, please. Alright, so eu continuo. Então, lembrem-se que um dos sites, quando você abre assim, ele é estranho. Ah, pessoal, tem o áudio. Isso é muito legal. So, when you go here, you click on the story. Let's see this one. Please marry me. So, you have here the story. And you have the audio. You can play here. And you can listen to the story. Okay? Então, o site é bem estranho, mas eu recomendo que vocês visitem e escutem alguma história lá, por mais que pareça que não vai abrir, ó. Lembrem disso, ok? So, let's continue here. Our story, the story that you're going to tell us, will be for July 30th. Então, vai ser até o final do mês, tá? Lembrando que vocês podem fazer individual, em dupla, ou formar um grupo, tá? Se formarem um grupo, eu preciso saber na nossa tabela de organização, que está logo aqui, já vou abrir ela, para eu conversar com o grupo, tá? Lembrem-se que esse trabalho, o objetivo é que seja apresentado na Semana de Arte e Cultura, e aqui tem também o blog do ano passado da Semana de Arte e Cultura, pois esse ano eu acredito que vai ser similar, tudo online, right? And here we have the website with the surreal images, no qual vocês têm que entrar, escolher sua imagem e colocar no nosso documento de organização. This one, this document here, you have all the instructions. Vocês têm todas as instruções. E dessa turma ainda não tem ninguém que tenha colocado aqui. Quem que vai fazer, se é sozinho, se é em grupo, qual que é a imagem que selecionou. Dá para selecionar a imagem. Vou colocar no chat, caso vocês queiram. Ops! Caso vocês queiram ficar dando uma olhada agora, you can flick around the images and take a look in the images available there for you. Então, vocês podem ir dando uma olhada de o que vocês têm que fazer. Quando vocês clicam numa imagem, for example, I select this one. You can copy the image. I think you have to make a print screen. And there is a name here.
Office escape. Essa aqui é escape do escritório. We can put the name here, ou vocês podem colocar um print screen da imagem em si. Ok? Let me just do an example for you. So here we go. I'm adding here. Digamos que eu poderia colocar o nome ou colocar a imagem. I think I'm going to put here. Yes, and then I add my name, for example, there. Tá? Por que é interessante fazer isso nesse arquivo? Para a gente ver quais imagens a turma está escolhendo, se não está repetido, como que está indo a organização, se a maioria está fazendo em grupo ou se está fazendo individual. So, that's why you should do that. So, I'm just going to write for example, que é só para vocês verem, assim, o que eu espero dessa organização aqui que a gente está fazendo, ok? Alright, so now we continue here. O organization file, vou colocar no chat também, porque caso vocês já escolham agora, durante a aula, vocês já podem registrar ali. Lembrando que essas anotações com todos os links ficam sempre no SIGA no dia da aula, dia 2 de julho, no caso, eu coloco as anotações lá. Now, we have to take a look here of the elements of a story. So, every story should have an exposition. Exposition is like the introduction, the contextualization, the initial part of the story. And here you can see, vocês estão vendo a minha tela, né? Eu tô compartilhando, tô. You can see the exposition, the contextualization in the beginning, then we have a rising action. A gente começa aqui nesse gráfico com as ações, os acontecimentos da história que começam a nos motivar a continuar lendo. Por isso eles são rising action, né? Eles são ascendentes. Then we have the climax. What's the climax of a story? Alguém poderia colocar no chat? Como que dá para dizer assim, o que é o clímax da história? Let's see if we have participation today. Nobody. No? Então, se vocês olharem pelo gráfico, dá para ver que o clímax é o ápice, tipo, o acontecimento principal da história. And then you have the following action. Daí começa a se desenrolar as ações, and then we have the conclusion in the end. So this is the idea in your story. Usually in the beginning, nobody, isso, Yasmin, é o ponto principal da história, the climax. Thank you very much. So in the beginning of the story, you have to introduce the characters, introduce the setting, and introduce the problem. You have to make the initial presentations of everything. Tem que fazer aquelas apresentações iniciais de quem são os personagens, characters, in English, the setting, o lugar, o contexto, o tempo que acontece, and maybe introduce the problem, talvez já introduzir esse problema, não é um problema, mas é a complicação, ou o que tem naquela história que vai se desenrolar. In the middle, you have maybe the problem, talvez vai ter esse fato lá mais no meio da história, não vai ser tanto no início. And it leads the reader through events that solve the problem. Então, no meio da história, vai guiar o leitor pelos eventos que vão desenrolando o tema central, o problema central da história de vocês.
Also, it's very important to share feelings about the experience. É muito importante que vocês compartilhem sentimentos ao redor dessa experiência do que está acontecendo na história de vocês. Geralmente, isso faz com que o leitor queira ficar, queira ler mais, queira contribuir com a história de vocês. Já que a história vai ser interactive, a gente tem que, de certa forma, tentar convencer o leitor a querer dizer algo sobre a nossa história. Ok? And here we have the end. A ideia é que os visitantes da Semana de Arte e Cultura escrevam algo. A ideia é que vocês não fechem a história de vocês, tá? Por isso que diz aqui, visitors will write the end in the comments during the Semana de Arte e Cultura. Alright, so that's the story. Usually in the end we have closure, we have the solution of the problem, we have feelings about the experience, or sometimes we have a lesson learned. Geralmente no final tem o fechamento, o desenrolar dos fatos. Às vezes abre para outros fatos, né? Quando vai ter segmento aquela história. Tem o compartilhamento também de sentimentos sobre esse desenrolar do final e também o que se aprendeu com aquela história. No entanto, essa parte a gente não vai ter na história. A gente vai deixar em aberto, a gente vai fazer uma pergunta no final para motivar quem lê contribuir com a nossa história, ok? So here are some questions that you can think about when you're writing. Aqui tem algumas perguntas que vocês podem pensar enquanto estiverem escrevendo. Eu não vou ler todas, mas algumas, por exemplo, I like this. Do they have any secrets? As pessoas ou a pessoa da sua história tem algum segredo? Do you think they are happy? Why? Vocês acham que essa pessoa, o personagem da história, is happy? Why or why not? Let me see one more. What do you think their job is? So here you have a lot of questions that can help you think. Então aqui tem várias perguntas que podem ajudar vocês, inspirar vocês a pensarem sobre. Da mesma forma, como eu falei, para quem chegou depois, eu vou postar nas nossas atividades assíncronas links que ajudam vocês com a história. O primeiro é um vídeo que fala sobre escrever uma história e os outros têm exemplos para vocês explorarem, tá? Isso vai estar lá na aula do dia 9 para vocês visitarem na semana que vem, que a gente não vai se ver. Now, the evaluation criteria. What we have so far? Então, o que eu vou perceber nessa história para fechar uma nota para vocês? One item, plot development. Então, o desenvolvimento da história. O que tem de fatos ali na história de vocês? Relacionados à imagem, com certeza, a imagem que vocês escolherem. 3 instigating events. Será que tem, assim, eventos que instigam, que nos fazem ficar curiosos sobre a história de vocês? Vamos ver se dá para ter 3, né? This is the objective. Talvez, como é curta, vai ter 1, então eu deixo em aberto ainda essa parte. Second, theme versus surreal image. Show the image selected. Então, vocês vão colocar a imagem, como eu mostrei aqui para vocês, e vão escrever a história embaixo. É um arquivo de Word, um PDF que vocês vão fazer. E essa imagem, the surreal image, está conectada com o tema do que vocês estão escrevendo? Então, aproveite esse momento para lembrar vocês não têm que fazer uma história como se fosse uma história em quadrinhos, dizer o que está acontecendo aqui.
Isso aqui é como se fosse a capa do livro de vocês, ou uma imagem lá no meio do livro representando o tópico da história. Aqui, já que é um homem num escritório fugindo com um avião de papel, dá para pensar na questão do estresse no trabalho, alguma coisa nesse sentido, e fazer história sobre isso. Então, desde que esteja conectado o tema com a imagem, that's okay. Question to motivate the readers. Tem que ter pelo menos uma pergunta, very motivating, né? O que será que acontece? Vocês acham que ele vai voar com esse avião de papel? E daí deixa em aberto, porque as pessoas contribuam. Minimum 10 lines. Se vocês vão digitar, né, da Times New Roman or Arial 12, o tamanho da fonte, vai dar mais ou menos uns 2 parágrafos, ou dá para dividir em linhas menores, dá para fazer em formato de poema, de diálogo, vocês podem ser criativos nessa parte. Eu vou ter um mínimo, assim, um parâmetro, por causa de critérios de avaliação, tá? Então, eu digo a fonte que vocês podem usar e o tamanho da fonte. And turning a entrega em PDF ou Word para o Cigaá, logo que eu vou abrir, hoje acho que ainda não, mas agora no mês de julho eu vou abrir essa tarefa no Cigaá, para quem for fazendo, já ir postando a sua história. Alright? Tudo bem até aqui? Alguém tem perguntas sobre esse trabalho ou posso continuar? Tudo certo? Thank you, Yasmin. Thank you, Eli. Thank you, Helena. Ok. Então, agora vocês já têm. Thank you, Luiz. Thank you, Emily, Renata. Thank you very much. Let's see the people who are here now. Cauê Vieira, Cauê Sequinel, Emily, Gustavo Clemes, Helena, Eli, João Pedro, Luiz Gustavo, Maria Laura, Miguel, Pedro Henrique, Pedro Coelho, Renata, Tiago, hey Tiago, and Yasmin. Alright. Então vocês têm agora bem mais detalhes, né, sobre o que eu espero que vocês façam nessa história, ok? Eu espero que seja possível, que não seja difícil. I think you'll be okay. Eu espero que vocês gostem de ser criativos também, criativas para criar, e que vocês tragam elementos que vão despertar a vontade de quem lê a história de vocês comentar algo, ok? So let's continue here. Some grammar tips to help you. Agora a gente vai ver algumas dicas de gramática para ajudar vocês também na história, ou assim, ó, a maioria das pessoas escreve em português, traduz, e é isso, tá? Mas a gente, mesmo fazendo assim, a gente pode aprender dessa tradução, ou seja, ler as frases em inglês que a gente pegou do Google Tradutor, toda aquela história que vocês já sabem do uso do Google Tradutor. Ele é ótimo e a gente não pode deixar só ele fazer pela gente, a gente tem que tentar aprender com ele, né? Então, se vocês vão traduzir, pelo menos vocês leiam o que tem de tradução ali, confiram se as opções são as melhores. Às vezes vocês vão precisar perguntar, pesquisar um pouco mais online. So I hope you do that. Eu espero que vocês façam isso, tá? Eu vou começar com esses aqui. Connectors in English. They will be very useful in your story. Vão ser muito úteis na história de vocês, né? Principalmente esses aqui do meio de sequência. We have this with a sequence in the middle. For example, firstly, secondly, third, then, next. Todos estão dizendo, assim, a sequência dos fatos num texto, numa história. Afterwards, finally, eventually, previously, after that, meanwhile, sequentially.
Então, qual desses seria novo, assim, que precisaria traduzir? Porque a maioria só olhando já dá para ver. I look and it's okay, it's simple. But some of them are different. Alguém poderia escrever um deles dessa coluna aqui no meio que vocês acham que precisa, assim, olhar o que significa? Agora que a gente vai ficar só nessa tela, eu vou compartilhar só essa tela ali. E daí eu consigo olhar o chat sem sair da página para vocês lá. So, notes. Yes, this will be better. Yes, Yasmin. Afterwards. Good example. Afterwards quer dizer depois. É que nem a palavra after, só que tem afterwards, mais rebuscada. Em histórias é bem comum. Meanwhile quer dizer enquanto isso. Mais ou menos como during, só que muito mais rebuscada também, né? Meanwhile, enquanto isso. Então, vocês podem usar essas palavras lá. Não todas, né? Não vão encher, porque fica muito superficial. Mas uma que outra ajuda na sequência da história. We have the words that indicate addition, que adicionam uma ideia, né? And also, in addition, furthermore, as well as, and then, to, besides, in addition to, moreover, additionally, not only but also, then, again, finally. So all these can be adding an idea. Será que a gente consegue selecionar umas 2 ou 3 daqui para olhar com mais detalhe, para eu ajudar vocês a entenderem, se alguém pudesse colocar no chat? Observem que a mesma palavra then, que está aqui no addition, também está no sequence. Porque às vezes then, que quer dizer então, dá mais uma ideia de sequência, mas às vezes também dá uma ideia de adição. Let's see in the chat. Moreover, quer dizer, Yasmin, além disso. Besides também, Helena, quer dizer além disso. Então, são várias palavras que têm a mesma tradução, a mesma equivalência. Tipo, em português, a gente tem assim, ó, além disso, ademais, da mesma forma. A gente tem diferentes modos de dizer além disso, algumas mais comuns e outras mais rebuscadas. Tem mais alguma nessa terceira coluna? Do we have a little more? Or that's it? O que vocês acham do further? Further, yes. Furthermore. Os dois querem dizer além disso também. Só que são bem mais rebuscados, né? Como se fosse ademais. Que a gente raramente vê em português. Mas é uma palavra mais comum em textos mais formais. Okay? The first column, guys, this one here, is more like opinion, expressing opinion. Eu não sei se vocês vão chegar nesse ponto aqui de na história expressar opinião, mas pode acontecer. So these are good words. For example, I think, I believe, I feel, in my opinion, in my view, as far as I know, it seems likely, it seems to me, in my experience, as far as I'm concerned, I tend to think that, as far as I understand. Então, eu acho, eu acredito, eu sinto que, na minha opinião, na minha visão, as far as I know, essa aqui é ótima. Então, até onde eu sei, é que nem essa daqui que tá mais lá embaixo. As far as I'm concerned, até onde eu tenho conhecimento, até onde eu entendo, eu acho isso.
É outra forma de dizer, na minha opinião. It seems likely, parece ser bem provável que, daí tem que ver o que vem, né? It seems to me, parece para mim que. Essa aqui também, todas as que tem as far as no início, ó, as far as I understand. Então, até onde eu entendo, até onde eu tenho conhecimento, até onde eu entendo, eu acho dessa forma. So, let's see if we have questions here. Da primeira coluna, ficou alguma que vocês não entenderam e eu não comentei? What's the situation about the first column? Nothing. Okay. Now here, what about this expression here? Let me write. Todo mundo vai saber essa. What is this? Once upon a time. Do you know this? Once upon a time. Era uma vez, professor? Yes, tem um seriado, né? Alguém conhece seriado Once Upon a Time? Good, Helena também estava colocando. Yes. So the name is Once Upon a Time. Era uma vez. Dá para iniciar também, geralmente no início, né? There was a time. Havia um tempo que. Right? So that's it. These are good words. They are good words in English for your stories. And here, guys, we have this table. Let me see if I can make it better. Maybe this and maybe not in bold. Make it a little like that. So if we have to add a category to these words, for example, in the beginning of the story, let's use beginning, let's use letter B for the category. Por que category? Eu gostaria que a gente pensasse essas palavras, onde que elas ficam melhores numa história, por exemplo? Será que elas são mais pro final, mais pro meio? So, for the middle of the story, we're going to write the middle in letter M. And for the end of the story, we can write letter E. So I'm going to add this in the chat. Eu vou deixar só no chat para vocês olharem as categorias, porque eu quero aumentar aqui e a gente olhar essas palavras juntos e decidir. Essa aqui, por exemplo, then. Alguém lembra o que é? Let's see in the chat if people are responding. Then quer dizer então. E até caberia aqui para vocês uma comparação. Não sei se vocês vão saber. Vocês conhecem a palavra so? As duas são traduzidas como então em português. Mas existe uma diferença. There is a difference. This one here expresses sequence. And this one here, so, expresses conclusion. So they are different, right? Então a tradução é a mesma, mas o uso numa frase é diferente. Então, sabendo que then é então e que expressa sequência, vocês acham que seria mais usado no beginning, middle or end of a story?
Se alguém tá tentando. Yeah, it's more common in the middle. So I'm going to write M here, okay? Here we go. Thank you, Yasmin. At last. At last quer dizer in the end. So it's more in the end. Qualquer aqui. Letter E, right? I'm going to copy here. In the end here. And we have the expression in the end here as well. Já tem ali também a expressão in the end, que quer dizer at last. Também. Essa aqui, once there was a man. Uma vez havia um homem. Usually it's more in the beginning of the story, right? Essa aqui vai ser mais no início da história. Let me just put it in black. Ok. Geralmente a gente começa com essas frases aqui que tem once para dizer uma vez, ou era uma vez que tinha uma pessoa, era uma vez uma pessoa. So it's more in the beginning, por isso a gente colocou a letra B. The following night. The following night. A noite seguinte. Onde que vocês acham que vai essa aqui? Middle, end or beginning? Upon a time, there was one day, many years ago, beginning. Yes, Yasmin, thank you very much. A Yasmin deu outros exemplos, das que vão no início. For example, once upon a time, one day, many years ago. Let me see if Yasmin has more here. Once there was a man. Yes, essas vão no início. Thank you very much. E agora, dessas que ficou, qual mais vocês podem me ajudar a organizar? Essa aqui é muito boa. Eventually. Bem parecida com português. Eventually. So important in a story. Let's see if we have more people in the chat. Acho que as pessoas estão tentando fazer. Finally. Finally é muito óbvio, né? Muito parecido com português, quer dizer finalmente. Então a gente já pode pôr o F ali, porque é no final da história. Às vezes pode ser mais de uma, tá? A gente está raciocinando nesse sentido, onde será que vai numa história? Mas pode ser no meio, no final. Let's see if we have more people collaborating. Here, thank you, Yasmin. The following night, a few weeks ago, and a few weeks past, in the middle. Okay, so let's write it here. In the middle, I'm gonna copy letter M, and we add here the following night, na noite seguinte, weeks ago, a few weeks ago, poucas semanas depois, and a few weeks past, algumas semanas passaram. Ok, vamos ver só as que faltam agora. After a while, após um tempo, I think it's more in the middle, mas nada impede que estivesse também no final, né?
poderia estar também no final, só que eu acho que muito mais no meio da história. Immediately. Immediately. Imediatamente. So I think much more in the middle, right? Yeah. Okay, no contributions anymore, so we're going just to finish this. Fortunately. Então, felizmente, I think like in the middle, mas nada impede que estivesse no final, dependendo da história. Surprisingly, much more in the middle too, and eventually much more in the middle, but we could have it in the end as well. Né? Alguém tem uma ideia para a gente completar essa aqui que ficou sem? Alguma palavra que é comum quando vocês leem? Vocês podem até ver ela em português, a gente vê se já está aqui, se não está, a gente traduz. Have any idea? No? Sometimes it's difficult to think of an example, right? Às vezes a gente tenta pensar num exemplo, mas não vem nada. Ok, but this is good already. Já está ótimo aqui, tá? O nosso objetivo era olhar essas palavras e ver se elas ficavam mais no final, no meio ou no início de uma história. Right? Now we're going to take a look at the other image that I have here. Probably we will not see everything. Provavelmente a gente não vai ver toda ela, mas a gente vai ao menos iniciar. Essa tabela mostra um resumo de tempos verbais em inglês. Todos eles, tá? E o que eu quero falar para vocês sobre isso é que na história de vocês não vão ter um tempo verbal, por exemplo. Vocês vão ter uma mistura de tempos verbais. Na verdade, numa história tem tudo de gramática ali, né? E a gente vai prestar atenção em alguns aspectos, como os conectores que a gente olhou aqui, porque são essenciais numa história. And we'll pay attention in the verbal tenses too. E a gente vai prestar atenção um pouco em tempos verbais também. Então, a gente vai explorar o início e em um outro momento a gente olha o restante. So here we have past, present, and the future. This arrow here, essa seta indica a questão de tempo, tá? Então, o primeiro que nós vamos olhar, past simple, present simple, future simple. Todos eles simples, ou seja, passado simples, presente simples, futuro simples. Por quê? Observem que aqui na flecha que indica o tempo, eles têm um ponto específico, ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Então, a primeira, I studied English. Past simple, ponto específico no passado, eu estudei inglês num determinado tempo do passado. Por isso que está marcado aqui na seta somente um ponto. Only one point at the arrow. Present, I study English, it's now. Eu estudo inglês agora, então é um ponto específico no presente. And the future, I will study English. It's a specific point in the future. É um ponto específico no futuro, eu estudarei inglês. Daí teria que ter o complemento, o complemento de tempo, né? Eu estudarei inglês em janeiro do ano que vem. Teria que ter um complemento. Mas como a gente está vendo só os exemplos, em termos de comparação, as frases são curtas e simples, tá?
tá? Então, por isso que eles são todos tempos simples. Past simple, present simple, future simple, porque é um ponto específico no passado, presente ou futuro, and that's it. Diferente dessa segunda coluna aqui, onde tem past perfect, daí vocês olham aqui em cima, né? Ó, past perfect, qual o exemplo que tem aqui? Present perfect and future perfect. So, past perfect, observem a diferença da flecha. Ela quer dizer um tempo no passado que se estende por um período. E é essa a ênfase que a gente usa quando seleciona usar o past perfect. O que é o past perfect? É a frase que sempre vai ter o had mais outro verbo. A tradução fica: eu tinha estudado inglês, eu tinha viajado, eu tinha feito a tarefa. É sempre eu tinha, ela tinha, nós tínhamos feito algo naquele período no passado. Então, observem que a gente usa o past perfect para indicar esse período, às vezes até indefinido de tempo no passado, que a gente não está focando para dizer quando foi exatamente que aconteceu. Foi no passado, se estendeu por um período, mas o mais importante é a ação. Isso referente a todos os tempos verbais aqui que tem a palavra perfect neles. A gente estudou um pouquinho mais no início das nossas atividades nesse ano o present perfect, e aqui ele aparece novamente. A frase exemplo é: I have studied English. Eu tenho estudado inglês. No entanto, esse é um tempo verbal que não tem um equivalente certinho em português. Por quê? Ele pode ser traduzido como eu tenho estudado inglês ou eu estudei inglês. Depende a frase. E o que tem de diferente para o passado simples? Por exemplo, já que eu estou traduzindo como eu estudei inglês, é que no passado simples a gente coloca o tempo verbal bem específico e quando a gente usa o present perfect, quer dizer que eu iniciei essa ação no passado, pode ser que eu terminei ou não, mas o que é mais relevante é a ação em si e não o tempo. And the future perfect, I will have studied English. Eu terei estudado inglês. Eu terei estudado inglês até os meus 20 anos. Se você está prevendo algo que vai acontecer, observem que a estrutura é a mesma. O have studied está ali, só foi adicionado o will antes aqui da palavra, tá? Então, o que eu quero que fique até essa parte aqui da tabela, sem olhar o restante? Vai aparecer na história de vocês uma mistura de tempos verbais. E é interessante que a gente observe eles e o que tem por trás deles, o que eles querem dizer. É um tempo específico, um presente simples, um futuro simples, que a gente está se referindo lá nas histórias? Ou é algo mais indeterminado, com foco mais na ação, como é o caso de todos os tempos verbais que tem a palavra perfect em inglês, past perfect, present perfect e the future perfect. Então a gente vai observar nas histórias de vocês, porque certamente elas não vão trazer só um tempo verbal. It will be a plurality, and that's the beauty of it. Então isso é o que é legal também de ver nas histórias que vocês vão escrever. Ok? Então, num próximo momento, a gente olha os outros aqui que ficou, 2 colunas, tenta entender a diferença deles, comparando com os simples e com os perfects aqui. And I think that's it. Eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Só um lembrete geral, novamente. As anotações da aula vão ficar no Siga A para vocês. Se vocês olharem aqui o que a gente fez, ó, eu lembrei da tarefa. Se alguém tiver dúvidas, logo já vai poder
perguntar, quem ainda não fez Drive and Listen e do Homework Choice Board. Eu expliquei que semana que vem a gente não vai se ver, mas vocês têm um vídeo para assistir, tem as histórias para se inspirar para fazer a sua. Aqui está a nossa tarefa que já tem data, 30 de julho vocês vão entregar essa história, observando principalmente the evaluation criteria, right? E também as dicas de gramática que a gente iniciou. A gente iniciou com os conectores, and after we did verbal tenses. A gente viu 2 colunas aqui dessas dicas de tempos verbais. Na nossa próxima aula a gente vê o restante. Alright, guys? I hope you'll be okay. Espero que vocês fiquem bem. Se alguém quiser comentar, perguntar algo, please feel free. Fiquem à vontade. This is the best time for that. Eu vou parar a gravação porque já ficou tudo que era importante gravado.